A ideia do evento é que ele tivesse esse tom de que fosse uma festa política, assim, de que a gente estivesse juntos, performando, discutindo e se aproximando. E aí, nesse sentido, a gente tem 4 movimentos, começa com conversa sem fim, depois a gente tem 2 performances, e aí depois a gente tem a pista de dança. Para a gente continuar as conversas, não é para ficar fazendo aqueles negócios que eu fazendo ontem não lá. E aí hoje, para botar uma bombinha aí pra gente, para conversa sem fim, a gente convidou a Flávia Fázio. E bora lá então, Flávia, você pode falar um pouco sobre você e aí a gente começa e vê onde vai dar. Obrigado por ter aceito o convite, para mim é uma honra poder fazer essa fala com você. Para mim também, eu vou tirar a máscara para facilitar. Boa noite a todos. Eu sou Flávia Regis Campos Fázio, mulher, 60 anos, estou vestida de preto, cabelos naturalmente encaracolados, um pouco grisalhos. E primeiro eu quero agradecer mesmo muito esse convite, né? Para falar um pouco da minha trajetória aqui em Botucatu e essa coisa de acreditar no fazer da arte, né? Que é possível, né? É possível a gente viver da dança, no meu caso. E acho muito bacana você trazer, sair do circuito de São Paulo e oferecer para a gente essa oportunidade de estar aqui reunindo as pessoas e oferecendo isso mesmo, né? Fluindo a arte aqui para a gente. Eu comecei meus estudos em dança em Sorocaba. Eu tive a oportunidade de nascer numa família que valorizava muito música, a cultura, e todos em casa tinham algum talento, né? E a minha irmã também dançava, foi da primeira turma do estúdio da Janice Vieira, que é uma personalidade na dança, né? Do país, assim. E ela foi casada com o Denilton Gomes, né, que também tem uma história bem importante, né, bem representativa na dança. E foi ali que surgiu essa força, né, porque faz parte muito, assim, da minha vida. Não teve como eu fugir, tanto que estou aqui agora, em função da dança. E, bom, por questões familiares, a gente veio para esse lado do estado, a gente veio morar em Águas de Santa Bárbara, uma cidade muito pequena, depois de um tempo em Sorocaba. E lá minha irmã montou uma escola de dança e a gente teve uma experiência muito interessante. Apesar de eu já estar num outro momento da vida, eu estava estudando em Bauru, eu estava sempre lá auxiliando, né, nas questões de uma escola, né, gente? Então, as coreografias, figurinos e o lance que eu gostaria de registrar é como isso envolve, né, uma comunidade, uma cidade muito pequena, acho que eram 5.000 habitantes, e todo mundo tinha alguém que estava na escola de dança e dançava. Então, todo mundo se envolvia. Ou era costurando figurino, ou era correndo atrás das coisas para transformar um clube num palco com coxias e etc. Ou mesmo patrocinando, né, um espetáculo. E assim, foram vários anos que a gente pôde ter essa convivência, essa rede muito forte, era uma coisa muito familiar. Depois, eu fui para Bauru, né, estudar. E aí eu descobri as artes visuais na minha vida, que foi muito forte também. E acabei ficando por lá, era professora da Unesp, nessa parte de artes visuais, mas a dança sempre levando paralelo, né? A gente fez um grupo dentro da faculdade, e aí eu conheci meu marido, Cláudio Fázio, músico. Ele já é falecido, faleceu
precocemente, né? E, enfim, fomos para São Paulo. E lá eu me dissociei da dança e fui viver mesmo das artes visuais, né? Eu trabalhei muito tempo com pesquisa iconográfica e essas coisas. Mas, aos finais de semana, sempre estava levando as crianças para ali o Centro Cultural Vergueiro e tal, assistir SESCs, e eu chorava. Né? Falava, não, quero voltar para esse fazer artístico, que é muito forte isso. Aí a gente resolveu vir para Botucatu. E aqui eu fundei a Oficina da Dança em 1996, buscando qualidade de vida, uma vida mais tranquila para criar os filhos. Eu tinha 2 filhos pequenos, né? E assim começou a minha história aqui em Botucatu, com a Oficina da Dança. E a partir dessa história da Oficina da Dança, a gente acabou reproduzindo um pouco aquela vivência que a gente teve em Águas de Santa Bárbara, que era assim, realmente transformar essa coisa não nessa formação e não numa coisa comercial, sabe? Eu tinha muito essa preocupação de não ficar nessa coisa de transformar a arte em comércio, né? E acho que eu vou precisar de uma água, minha boca está secando. Será que alguém pode me ajudar? E ali, aqui na Oficina da Dança, muitas pessoas chegaram para somar muito. E foi uma característica que eu tenho até hoje, de sempre ter muitas parcerias. Então, a gente desenvolveu trabalhos com a Companhia de Teatro Chafariz, muitas coisas. E a minha preocupação era oferecer essa vivência da dança, mas assim, que a turma conhecesse, porque a gente não tinha o acesso, né, a ir para São Paulo, né, de grandes espetáculos, as companhias, do que estava acontecendo, né? A gente não tinha essa oportunidade. E aí eu resolvi entrar nesse circuito de festivais, porque nos festivais a gente acaba... Nos festivais a gente acaba tendo a oportunidade de ver tudo que está se produzindo e ver grandes companhias também, né? E isso, eu acho que amplia o universo do bailarino, né? Era a minha proposta, porque assim, as meninas, os meninos e os meninos não conheciam muito, né? Eu falava do grupo corpo, sabe? Era uma coisa muito distante, né? Bom, enfim, então essa foi uma preocupação de saber o que é o balé clássico, o que é um balé de repertório, e assistir isso ao vivo. Então, eles eram obrigados ali de fazer cursos, né, aproveitar esse circuito de festivais, que a gente não ia pensando na competição, a gente ia realmente pensando em ter essa oportunidade de conhecer outros profissionais, outros tipos de dança, outras formas de se expressar, né? E, no fim, a gente ia muito para o Festival de Dança de Joinville, que lá acontecia um movimento interessante no sentido de ter de tudo mesmo, de tudo um pouquinho, né? E a mostra, que tinha a Mostra de Dança Contemporânea lá, era muito bacana, porque a gente viu muitas companhias legais, né? E as noites de abertura, enfim, não só coisas do Brasil, mas coisas do mundo também. Eu acho que isso foi bem importante nessa formação de entender um pouco desse universo da dança. Aí a gente partiu para o mapa cultural, que a gente achou também que era uma coisa bacana de estar inserido nesse circuito e conhecer a produção que acontece aqui no estado de São Paulo. A gente tinha essa oportunidade de conhecer outros grupos como a gente também. Eu acho que, a partir daí, a gente começou a
a pensar em produzir, né? Que a gente ainda não tinha essa característica, essa coisa muito da escola mesmo. Né? Final do ano, aquelas apresentações e tal, daí a gente partiu para a coisa de vamos chamar um coreógrafo e desenvolver o nosso próprio trabalho, nossa própria linguagem e tal, né? E assim que surgiu o grupo Oficina da Dança dentro da escola Oficina da Dança, porque para a gente poder sobreviver e pagar as contas e tal, a gente tinha que ter essa coisa da formação mesmo, e não tinha como, tinha que ter várias aulas, enfim, trabalhava de manhã, à tarde, à noite, e a característica da minha família era muito específica, 2 artistas, né, que resolveram bancar isso mesmo. Vamos viver da dança e da música. Ninguém tinha salário fixo, ninguém tinha 13º, ninguém tinha, sabe, fundo de garantia, nada, né? Agora que eu estou numa outra situação, eu vejo como isso é confortável. E aí, é muito... e a gente viveu e criou, constituiu uma família vivendo única e exclusivamente da arte. E eu acho que isso, eu tive essa vontade de inspirar as pessoas que passaram pela Oficina da Dança, nesse acreditar, sabe? Vamos lá que é possível, a gente tem que reverter, porque sempre quando chegava na época, ali, 15, 16 anos, meu pai já não vai deixar mais eu fazer aula, por quê? Porque eu tenho que estudar, eu tenho que ter uma profissão, né? Uma profissão que tenha estabilidade, né? E isso a gente perde muitos talentos, né, em função disso. E isso era uma coisa que eu sempre lutei muito, assim, de chegar e conversar com os pais, olha, você não pode fazer isso, né? Sua filha precisa, seu filho precisa e tal. Enfim. E eu acho que isso, eu sinto que eu inspirei muitas pessoas, porque tem muitas pessoas que passaram pela Oficina da Dança que estão aí produzindo e também vivendo, né, da dança e da arte, e eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, para falar isso, que a gente tem que acreditar e resistir, né, e resistir às dificuldades e sempre recomeçar sempre outra vez, né? A gente sempre tem que recomeçar, porque as coisas mudam muito e a gente tem que falar, não sabe, que nem um videogame, né? Faz blum, você já vai para outra fase, tudo muda e a gente tem que se adaptar a essa nova conformação das coisas. O que mais que eu poderia falar? Já traz uma coisa que a gente começou a tocar ontem, que é um pouco de como fazer essa manutenção do artista enquanto plano real, né? Você fala, tem uma escola, começa a fazer trabalho de manhã, à tarde, à noite, e aí a criação ela é uma das facetas de um artista, porque a gente vê o artista ou da Lepoc, assim, que vem de famílias muito ricas, né? Como foi a Semana de 22, todo mundo da Semana de 22. É uma grana que o papai falou, vá para lá e volte formado artista, tá? Nem todo mundo tem essa condição, plano sabático, aquela coisa toda. Então tem essa vertente também, né? E a outra do artista fantasioso, assim, né? E aí também num plano, como no momento atual, a gente entende a Juliette como artista. Não, do Big Brother, assim, você fala, que aí foi para novela, tá na televisão, não sei o que, alcançou status, porque se você for pensar em nível de trabalho de carteira assinada, falando numa cidade como São Paulo, que eu saiba, o Zé talvez possa falar isso melhor, mas eu acredito que só o Balé da Cidade e a Companhia São Paulo de Dança tem essa condição para os artistas. Eu não sei se outras companhias têm carteira assinada, que eu saiba, não. Então, a gente vai reduzir a que número de artistas que estão condicionados a ter esse, não vou chamar de privilégio, mas é uma palavra bem equivocada para isso, né? Deveria ser uma condição que a gente pudesse ter, né? Então,
Então, já acho que isso é uma coisa legal. E também toca na coisa que você fala desse lugar do artista também, que usa a arte num lugar paralelo. Por exemplo, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho junto à PAI, por exemplo, que já é um trabalho da arte associado a outras vertentes, né? Acho que a gente podia tocar um pouco por aí também. Só continuando um pouco a coisa do Oficina da Dança, que daí a gente partiu assim para essa coisa. No começo era muito, vamos lá, se joga e a gente dá um jeito, sabe? O que receber de ingresso, tentava um patrocínio aqui e ali e tal. Depois a gente foi entrando no circuito de PROACs, né? E foi sensacional. Aí que deu tchananã para o grupo. E a gente se sentiu uma coisa mais, né, mais firme, mais sólida e tal, né? E isso deu uma sustentabilidade. Mas teve um momento também aqui em Botucatu, na época que o Gilberto Gil era ministro e tal, teve os pontos de cultura. E aí os pontos de cultura também fomentaram a expansão do fazer cultural em várias situações. E, inclusive, lá na PAI, o nosso grupo Abaiomi, de danças e ritmos brasileiros, é um ponto de cultura. Mas não só esse grupo, mas outros grupos aqui em Botucatu foram contemplados, né, como ponto de cultura. E eu estava dentro do movimento teatral de Botucatu. O Notívagos Burlescos também foi, né, um ponto de cultura. E isso, nossa, proporcionou uma expansão sensacional dessa coisa da formação e o acesso, né? E com o movimento teatral de Botucatu, a gente conseguiu levar vários tipos de formação para vários pontos da cidade. E por vários anos. E, infelizmente, né, acabou. Eram 8 pontos de cultura e só tem a PAI agora. Eram 8 pontos. E, assim, em vários segmentos, né, muito importantes. Bom, enfim, eu quis falar isso porque isso também era uma situação que eu sempre me preocupei, de sair dessa coisa, sabe, venham até aqui. Não, a gente tem que ir nos lugares, quanto mais e mais e mais. E nessa época a gente conseguiu muito, através do ponto de cultura, em vários bairros da cidade. E agora, nesse momento e tal, hoje mesmo eu estava vendo, tem um evento aqui que eu acho muito importante, que é o Jones, que eu gosto de chamar ele assim, é o Jonas, um b-boy, que leva o arte de rua, que faz aqui nessa praça aqui, e que eu acho sensacional, porque oferece muita coisa, né? Do hip hop, né? Da cultura hip hop, que é muito abrangente, né? Tem várias vertentes dentro disso e reúne muita gente. E agora ele está indo para outros pontos, também em outras cidades. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que ele está conseguindo isso também através da Lab, eu acho que é. Né? E o Jonas foi para a Oficina da Dança. Foi. Então, começa lá nesse processo de insistência que a Flávia tem. Nesse processo de insistência que a Flávia tem um pouco, que é de ir buscar, e a gente está falando no começo dos anos 2000, né? De ir buscar dentro das comunidades periféricas daqui de Botucatu, essas pessoas que queriam dançar, não podiam, não tinham como, e o Jonas é um caso desse, que é uma força política dentro do movimento hip hop hoje de Botucatu, e sai da Oficina da Dança, assim como a maior parte dos profissionais de Botucatu, né, passaram por lá, em dança. Acho que todos passaram por lá, né, de nós profissionais da dança aqui de Botucatu, todos. E antes de eu chegar na PAI, teve esse momento que a gente ficou uma situação meio sem espaço e tal, e a gente acabou juntando vários grupos, segmentos diferentes, né? O pessoal da Euritmia, que faz a formação, que é uma coisa bem forte aqui em Botucatu, por causa
da Escola Waldorf que tem aqui, então tem uma situação da antroposofia aqui bem característica, né, do município, e o pessoal do circo, o Fernando aqui, e a oficina da dança, e a gente formou esse espaço que é o Mirante das Artes, né, e lá no bairro, e durante muito tempo a gente esteve lá dentro do Mirante, fomentando também e proporcionando várias coisas. Foi um momento bem bacana lá no Mirante. Mas as coisas mudam, né? E agora o Mirante está lá super estabelecido e seguindo o caminho. E agora nós temos a OCA aqui, que é muito bacana. E eu acho que tem que ter outros e outros e outros e outros cada vez mais, né? Por isso que eu falei que essa ação do Jones é muito importante para isso. Mas, então, eu gostaria de falar agora, então, desse trabalho que a gente desenvolve na PAI, que foi um dos motivos para eu também sossegar um pouco e trabalhar menos, porque essa vida do fazer sem ter o recurso necessário, a gente acaba abandonando um pouco a família e tal, e é sofrido, né? Não dá para dizer que não é. Tem uma pegada aí que você não tem sábado e domingo, enfim. Aí nessa pandemia, né, a gente, todos nós, acabamos avaliando muitas coisas nas nossas vidas, né? E aí eu resolvi direcionar meu trabalho só nesse grupo, o grupo Abaiomi, que funciona lá na PAI. Eu não sei se vocês conhecem muito bem, porque existe sei lá, um estigma da PAI, né? Uma instituição que é um depósito de pessoas, e eu também, eu tinha essa visão, e agora, assim, estou lá dentro e é bem diferente. Já faz uns 8 anos que eu estou lá, esse grupo que era um ponto de cultura. Algumas pessoas começaram e eu fui chamada para somar. E, bom, é uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência, com autismo e algumas síndromes, né? Síndrome de Down, síndrome de Williams e tal. E atende desde bebês até pessoas mais velhas. Atualmente está por volta de uns 400 atendidos lá. E tem todas as áreas, né? Tem a área social, por que tem a área social? Para garantir os direitos como qualquer cidadão, né? E é um trabalho muito forte nesse sentido. E a estimulação precoce, que é muito importante, dos bebês e crianças que nascem com alguma deficiência, né? E aí tem todo um atendimento físio, TO, etc. E tem uma escola que funciona lá dentro, não é que a PAI é uma escola, tem uma escola especial que funciona lá dentro. O ideal seria que todas as escolas tivessem esse departamento, né, para ter uma atenção para essas pessoas com um olhar diferente, né? Mas ainda não está, a gente ainda não está nessa situação. Então, bom, é isso. E a gente trabalha lá pela inclusão mesmo, né? No mercado de trabalho, e a cultura, no fim, é a coisa mais forte, que acaba incluindo eles em muitas coisas, né? Inclusive no mercado de trabalho, porque através da dança, da disciplina, da vivência, de tudo que o fazer da dança proporciona, eles vão adquirindo mais autonomia, mais confiança e tal, e daqui a pouco eles já saem do grupo e vão viver a vida deles, né? Incluídos nesse nossa sociedade, do jeito que é, né? E, bom, enfim, o nosso trabalho é só em cima da cultura popular brasileira, né? Só das manifestações brasileiras.
Eles tocam e eles dançam. Tem uns que tocam e dançam, é um lelê, porque não, agora ele tem que tocar, não, agora volta que ele tem que entrar na coreografia. Mas, o que mais que eu posso dizer do Abaiomi? E o trabalho que a gente desenvolve lá é realmente o que eles oferecem, né? O que eles oferecem para a gente, que aí a gente vai, sei lá, não é bem assim, a gente apresenta as manifestações, a gente pesquisa, a gente conversa, a gente faz os tecidos, a gente estampa os tecidos, faz o figurino, todos participam de todo o processo. Dos cenários, dos adereços, todos participam de tudo. E a hora que a gente vai para o palco para criar, na realidade, a criação se estabelece a partir deles mesmos. E essa formação, ela tem quanto tempo? Assim, como funciona essa formação? Quantos alunos? Qual é o tipo de aula? Como é que ele funciona na prática? A gente tem... Já teve várias né, situações. Agora, atualmente, eles têm aula de vários instrumentos, né? São oferecidos vários instrumentos, todos os tipos de percussão, né? Principalmente das percussões que fazem parte das manifestações populares, né? Mas também eles têm aula de piano, de flauta, de escaleta, desses instrumentos, né? E aí vai se descobrindo as habilidades e aí potencializando essas habilidades. É um outro tempo de aprendizado, é um outro tempo de se relacionar com tudo. E a gente vai aprendendo no fazer mesmo. Não tem um método que a gente aplica, olha, a gente desenvolveu uma metodologia, ou é claro que a gente estuda bastante e procura informação que possa trazer recursos para melhorar a nossa comunicação, né? Mas as aulas se estabelecem nessa situação. A gente vai sentindo e aí vai seguindo o caminho a partir do momento que lá, bota um som e vamos dançar. E aí a gente vai pegando, mas eles assistem muita coisa, né? Quando a gente tem a oportunidade de levá-los em alguma coisa, né, um maracatu, um jongo, e isso eles absorvem muito, porque depois eles levam isso para o palco nas aulas, né? Que são semanais, às vezes 2, 3. Como a gente está sempre se apresentando, a gente sempre está ensaiando. Agora a gente está com um grupo lá, que é o Bate com Pé, que é de sapateado, e percussão corporal também. E paralelo, saiu de dentro do Abaiomi. E acho que é isso, né? Você perguntou? Sim. A gente pode abrir também a conversa para as pessoas que quiserem fazer perguntas, colocações. Tal. Tá rolando? E agora? Será? Acho que não. Mas você bateu, então. Tá saindo. Será? Acho que você tem que tirar a máscara. Ai, vamos lá. Desculpa, gente, vou tirar. E agora? Não, alguma coisa assim. E agora? Aí sim. Agora sim. Aí sim. Queria puxar aqui um assunto que eu estava ouvindo ontem, assim, e ficou a pulguinha atrás da orelha, aqui quando a conversa sem fim continua, sem fim lá fora. E aí eu ouvi dizer que todas as pessoas que têm espaços de dança aqui na cidade de Botucatu, de alguma forma, fizeram formação com a Flávia. E a Flávia não fala isso, a Flávia ela é tímida.
E aí eu queria chamar a atenção para isso. Assim, a Flávia, ela é uma pessoa que está nessa insistência há muitos anos, eu não sei quantos, Flávia, mas me parece que são décadas aqui, não? Eu estou aqui desde 96. Então, e quanta gente que você formou como artista, quanta gente que foi estudar dança fora, quanta gente que quis continuar começando e abrindo espaços de dança e tudo. Então, o Vinícius puxou um pouco isso, você fingiu que não, e aí agora eu estou chamando de novo para a roda, porque eu acho que a gente tem que reconhecer a Flávia em Botucatu. Então, não é uma pergunta, estou só lembrando e chamando a atenção, que eu acho mesmo que a gente tem que olhar para a Flávia e aprender, e fazer perguntas como ela tem feito o tempo todo, e ouvir as perguntas da Flávia, e desdobrar em perguntas nossas. Acho que pode ser um convite bacana. Porque essa resistência, agora deu, né? Porque essa resistência também, você falando, não tenho tantas décadas, né, de experiência na companhia, mas, por exemplo, eu sinto que você falou do renovar, do recomeçar, ele acontece num ciclo muito... A gente tem 12 anos, a companhia mais ou menos 13, mas é sempre assim. Por exemplo, quando você vai construir, acontece N fatores também que fazem com que as coisas mudem. Então a gente fala assim, quando você fala, a gente, por exemplo, eu e o Fábio, a gente trabalha junto há 15, porque a gente trabalhava de outras formas também já. Então, por exemplo, como é que você vai ficando? O Zé é o quarto produtor da companhia, então quando você está começando, e a gente tem uma publicidade atualmente assim, que é, Zé, o portfólio, não sei o que, você já sabe que eu vou mandando, então eu faço a paz, você muda essas relações, começa a mudar tudo de novo, você tem que reestabelecer. E você que está lá, eu que estou desde o início, já sei tudo o que aconteceu, eu falo, e agora? Eu começo de novo de onde? De que forma? Com quem? Quais são os bailarinos que eu quero trabalhar? E pá. Isso é uma forma de desapego também e de... Essas palavras estão desgastadas, dessa resistência, da não desistência. Eu tenho muitas horas, quando acabam os editais, cortam as verbas, né? Assim, você fala, bom, mas eu vou fazer como? Porque cortaram as verbas. Não tem como pagar os bailarinos mais, não tem, a gente está mais um ano sem edital, não está sem pegar nada, como é que faz? Dá muitas vezes dá vontade de não quero mais isso, assim, porque eu posso trabalhar numa empresa, eu posso fazer outra coisa, eu posso pegar o meu próprio conhecimento, do próprio fazer daqui, né, assim, do audiovisual, e trabalhar na TV, e trabalhar não sei aonde, mas ficar também é um olhar também do tempo, que é bonito também de ver, né? Então, eu acho que assim, nossa, muitas vezes, né? Muitas vezes. Vira o ano, quem sobrou, né? É meio assim, quem sobrou, e agora? Né? E agora? Mas é muito mágico, né? Não tem jeito. Sempre dá certo, sempre. É um acreditar muito firme, muito forte, que vai dar certo. Isso é uma certeza, sabe? É uma certeza que a gente tem, não é verdade? Você não passa por isso também? A gente dá aquela... Mas você não pode deixar se dominar por essas emoções, sabe? O que vai acontecer agora? E agora não tem edital. O máximo que pode acontecer é parar. É o que está acontecendo nesse momento, o Grupo Oficina da Dança, mas não que a gente tenha parado, entendeu? A situação do Grupo Oficina da Dança, nesse momento, está em stand-by, mas não que esteja parado. Estamos pensando, estamos planejando, temos vontades e etc. E pontuar que esse evento também faz parte de uma certa forma, da conexão da Oficina da Dança, porque eu conheci a Flávia e o Vini através do Qualificação Dança, quando eu vim orientar o grupo, no Mirante. Então, isso também faz parte, de uma certa forma, também devemos a você esse encontro aqui, porque foi você e o Vini que fez com que a gente se unisse e estivesse aqui dessa forma. Você ia falar alguma coisa?
Então, aí, Flá, eu vou querer perguntar uma coisa disso, né? A partir do que eles também falaram até agora, né? Todo mundo da dança de Botucatu passou pela Flávia, mas mais ninguém está com a Flávia, né? Todo mundo continuou, né? O Vini abriu a Oca, o outro fez não sei o quê, o outro foi para São Paulo, o outro fez, né? Então, tem, ao mesmo tempo que a gente tem momentos bons e ruins de verba ou de condições materiais para desenvolver o trabalho, a gente tem o filho posto no mundo e ele vai andar sozinho, né? E aí é um pouco a provocação ou a pergunta é assim: o que é que fica da Flávia, né? O que continua da Flávia, né? Porque o grupo da Flávia formou aquele grupo de pessoas que elas saíram para lá, o outro grupo saiu para lá. E da Flávia, o que é que continua? Qual é a continuidade da Flávia? Qual é o processo progressivo, evolutivo, não sei, também não acho boas palavras, mas o que continua na Flávia? O que é o tesão que continua te movendo? Bom, o tesão que continua me movendo é assim, é de que eu inspirei, né? Eu inspirei para mim estar massa. Saber ter notícias de todas essas pessoas que estão aí, não, de estar aqui, né? Lembrar e assistir os vídeos do Vinícius dançando. E daí eu falo assim, uau, não, é melhor. Não, deixa. Então, não, muitas coisas, né? Assim, eu tô falando do Vini porque ele está aqui presente agora, né? Mas, assim, tem muitas pessoas mesmo, né? Mas, assim, o que fica de mim, assim, eu acho que é isso. A minha, sei lá, função, bom, já foi, agora vem outra coisa. Agora eu estou nessa pegada bem forte mesmo de dar visibilidade para essas pessoas que eu estou trabalhando nessa instituição, entendeu? Isso que é um grupo que realmente não tem visibilidade nenhuma. As pessoas não sabem como uma pessoa com deficiência vive e passa e tem vontades e tem. Então, eu estou nessa pegada agora, nesse momento mesmo. E de conhecer todo esse universo e inserir, sabe? Até faço uma provocação. Não tem no PROAC, né, nenhuma coisa destinada para esse público. Né? Não, e assim, eu quero contar isso, porque realmente assim, a gente teve uma conquista, a gente conseguiu, depois de muitos anos conversando lá, uma produtora, porque a gente teve uma tentativa uma vez de mandar um PROAC do Grupo Abayomi e não deu certo. E aí a gente conseguiu uma produtora massa, que é a Isabela, que está aqui. E a gente foi contemplado num edital, né? Pra gente, a gente está muito feliz, morrendo de medo, porque é um evento bem importante para a gente, que é juntar o Grupo Abayomi com a Orquestra Sinfônica Municipal daqui, dois universos bem distintos, né? Então tem que adaptar toda a sonoridade das manifestações populares com a sonoridade sutil da orquestra, enfim. É isso que eu queria falar. Então, pegando o que vocês estavam falando, né? Aqui. Pronto. Eu queria falar, Flá, que eu acho que o que é muito forte em você não é só essa questão, claro, de estar incentivando, mas você tem uma coisa muito forte, acho que eles vão concordar comigo, de juntar pessoas. Então, além de você incentivar qual foi a palavra que vocês usaram? Desculpa, de formar, incentivar, juntar pessoas. E aí eu não posso deixar de contar que eu morei em Botucatu há muitos anos, fui embora e voltei. E aí voltei no começo da pandemia, sem trabalho, sem nada. Imagina, quem que me ajuda e me bota no meio das coisas de novo, e bota para conversar com as pessoas e me leva para o papai? A Flávia. Então é isso, não, tem a questão da inspiração, é isso a palavra. Tem a questão de inspirar, mas tem esse lance de juntar pessoas.
E é óbvio que você vai juntar no seu trabalho, né? Então, eu escrevia projeto com o Robert, que era de teatro, e nunca tinha feito nada com dança. E aí a Flávia, assim, eu vou para casa dela de final de semana, ela dá um jeitinho de botar no YouTube um festival de Joinville para você assistir, assim, como quem não quer nada. Vem cá ver esse grupo de sapateado, vem cá ver não sei o quê. Então, acho que tem uma paixão tão grande por essa história, né, pela dança, que você sai contaminando as pessoas com isso. Então, me levou para cá e foi sensacional. E a gente está super feliz de ter conseguido, imagina. Eu estou morrendo de medo, não posso mentir. Vou encher a paciência do Zé Renato muitas vezes nesse próximo ano, porque é o primeiro de muitos grandes, assim, eu espero que a gente consiga outros, porque a questão da visibilidade desse grupo, eu não sei se todo mundo aqui, se alguém já teve a oportunidade de vê-lo se apresentando. É uma coisa muito louca, porque mexe com tudo na gente, né? A gente tem uma série de preconceitos da pessoa com deficiência, preconceito disfarçado, né? Que a gente acha que não é preconceito, mas só o fato de você olhar e falar, nossa, ele dança. Você já estava achando que aquela pessoa não conseguiria fazer aquilo, né? Então, a gente assistir esse grupo é quebrar um monte de... Então é choradeira. Você senta para assistir, leva uma caixinha de lencinho, que você vai quebrar vários paradigmas internos. E o trabalho da Flávia lá, gente, é maravilhoso, assim. O grupo é muito... É gratificante você ver eles se expressando, né? Tocando, dançando e, enfim, eu estou muito feliz de estar lá e acho que devo muito isso à Flávia, com certeza. Esse seu trabalho de juntar as pessoas e fazer a gente acreditar que vai dar certo, né? Esse mês de junho, julho, de escrever esse projeto foi super intenso, de entender o processo, como que acontece, botar aquilo no papel e pensar que pode ser real, e agora vai ser, né? E eu tive o prazer de discutir esse projeto com a Isa, né? Que a Isa veio fazer, quem teve ontem, a Isa veio fazer as aulas que eu dei ano passado. Não, 3 meses atrás. Mas parece que foi o ano. É uma loucura, é uma loucura. E aí a gente chegou a falar disso. Mas da tua provocação, Flá, é insistência e barulho. É isso. Né? Então, assim, a cota dos 50% para fora da capital foi insistência e barulho da galera de fora da capital. Né? Hoje a gente consolidou nessa edição a questão dos indicadores de mulher, raça, gênero e identidade, que deu até 1 ponto a mais, 1,5 ponto a mais, e várias pessoas, pelo resultado dá para ver que várias pessoas pegaram o projeto por causa disso, né? Tem notas que é acima de 10, né? Então o mais de 10 é pelos indicadores, né? Que tinham lá, que é uma conquista de luta histórica, porque o sistema é branco, hétero e cis, ponto. O sistema é branco, hétero e cis. Se entrar na Assembleia, né, do Estado, é branca, hétero e cis. Se bobear, velha, rica, né? Quer dizer, a diversidade, e mais do que isso, assim, hoje eu passo um bom tempo, às vezes, dos dias, brigando nos grupos com gente questionando essas coisas de cotas, entendeu? E você vai ver quem a pessoa é um branco, hétero, cis, questionando por que tem a cota. Quer dizer, continuadamente lutando para a permanência da coisa, porque ela é efêmera. Então, só continuando o trampo que vocês estão querendo fazer agora e dando visibilidade para isso e se juntando com outras pessoas do Estado que trabalhem com esse tipo de característica, é que vocês têm que brigar junto ao governo, à secretaria, para que tenha também uma especialidade no sentido do caminho que vocês trabalham. É o único jeito. Tem que continuar brigando, é isso. Não tem o que fazer. Eles não vão dar. A gente arranca. Eles não dão. Só para ilustrar, para a gente lembrar que a Funarte tem o Acessibilidade, que é um edital específico para esse público, mas são 25 contemplados no Brasil inteiro. Então, assim,
dá para você falar melhor do que nada? Não dá para ficar no melhor do que nada, né? 25 contemplados no Brasil inteiro é muito pouco. E aí a gente concorreu esse ano, e aí para a nossa região são 5 contemplados só, e os 5 contemplados foram da capital. Não tem interior. Então é isso. Alguém? Não só pontuar, eu acho que, de novo, a gente souber e tensionar esse mesmo lugar, que é um lugar que a Flá evita de falar, né? Mas essa coisa de aglomerar pessoas e do que fica da Flávia, eu gosto muito de pensar que se a gente olhar para a cena de dança hoje de Botucatu, ela é assinada pela Flávia Fazio, sabe? E aí, quando eu estou em sala de aula, ainda de alguma maneira é a Flávia Fazio. Quando o meu aluno sai daqui, ainda é Flávia Fazio. A gente está falando de uma cidade que se alimentou a partir da oficina da dança. E aí, quando eu e Cris resolve abrir o espaço, a gente brinca, né, entre a gente. Brinca não, a gente fala muito sério entre a gente, que eu acho que nós somos o segundo espaço nessas últimas décadas que tenta se propor ser um espaço de formação em dança, né? Para além das escolas e academias que a gente já conhece quais são as funções que elas têm, e que bacana que elas estão aí, que bacana que elas têm essas funções. Mas tem essa insistência da Flávia de que a gente estudasse, de que a gente estivesse fora. É um movimento para a gente que já viveu companhia, que já morou fora, que já fez e aconteceu. Existe um movimento da Flávia que é um movimento de desapego do seu educando, do seu bailarino, e isso é muito bom, sabe? Isso é bom e é importante que isso aconteça cada vez mais na dança, né? De você falar, não, precisa estudar sim, olha, a universidade de dança vai ser legal. E eu tinha essa conversa comendo salada de broto de feijão na casa dela, sabe? Porque a maneira como ela entende dança é uma outra maneira de operar, é mágico mesmo. E aí, não, vamos tentar companhia, olha, tem a galera do Borelli lá em São Paulo, você já viu? A Flávia sempre foi essa pessoa que teve essa conversa. E aí, quando eu penso em passar isso, alguns alunos meus estão aqui, quando eu penso em passar isso para o meu aluno, é muito reflexo dessa maneira de entender o caminho de formação em dança, que é um caminho importantíssimo para a sobrevivência da nossa cena. Porque se a gente não pensa a formação de dança com qualidade, a gente não tem uma cena de dança com qualidade futuramente, né? Então, um pouco dessa alimentação, muito dessa alimentação que a gente tem, dessa cena que se constrói, ainda que timidamente, mas se constrói aqui em Botucatu em dança, é falar um pouquinho dessa assinatura que a Flávia fez com o Oficina. Acho que era isso. Não, eu acho que, obrigada, né, dessa... mas é que eu tenho esse posicionamento, assim, que eu estou a serviço da dança, entendeu? Então, é isso. Eu acho que eu aprendi desse jeito. Então, assim, eu estou perpetuando uma coisa que eu aprendi lá quando eu citei no começo, a vivência com Janice, que veio também, já tem lá, Nina Vichinina, enfim. É isso, então a gente vem trazendo isso, né? Uma transmissão. É isso. E aí, o que aconteceu, assim, só para resumir, para fechar assim, que agora, nesse momento, eu me sinto mais útil, né, nessa situação que eu me encontro agora, né? Com essas pessoas que eu estou trabalhando agora. E que lindo, porque eu acho que é um novo movimento que você vai iniciar e que é muito potente. Que é fazer a gente pensar a produção cultural a partir de pessoas com deficiência dentro de uma instituição que assim como as pessoas com deficiência, essa instituição também é super estigmatizada. Obrigado de novo por esse trabalho. Legal. É isso. E obrigado por você estar continuando aqui, né? Agora eu posso alçar voos. A aula é uma oficina. Queria te agradecer, Flávia, por ter aceito o convite dessa conversa.
enfim, só posso reforçar isso que eles disseram, que eu sempre citei essa imagem também da primeira vez que a gente se encontrou, que foi muito original que as pessoas estão falando aqui, e acho que já falei para todos vocês assim também. A primeira vez que a gente se encontrou, que eu vim orientar o grupo do Qualificação, aí a gente tinha um intervalo de almoço, e aí a primeira coisa que a Flávia fez foi: você vai na minha casa. Cheguei lá, tinha um banquete preparado, assim, com uma garrafa de vinho, assim, e aí eu falei, já fiquei apaixonado, assim, tipo, gente, é isso, é sobre isso, é por isso que eu vim. Então, eu queria te agradecer por essa conversa, enfim, por todo o trajeto aí. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Valeu.